Tudo pronto? Vamos! Está no ar o podcast Sermão no Fone. Fala, garoto! Fala, garota! Aqui é a Alice. Não vou falar meu nome. Tu quer ser anônimo? Pelo menos por hoje. Hoje a gente vai falar de uma coisa polêmica, um questionamento. Muitas pessoas se fazem, pessoas que são da outra década. Talvez você que seja um millennial, um leite com pera, cara criado pela avó, talvez não saiba. Mas hoje nós vamos saber, ver quem é o Ted. Cadê o Ted? É a pergunta que eu quero saber. Onde está o Ted? Tá, ele cismou com isso agora e a gente vai responder finalmente quem é, o que é esse Ted. Ted não é uma coisa. Ted não é um animal. Uma transferência bancária. TED não é um videozinho que você vê sobre aulas no YouTube, palestras. TED não é um ser humano. TED é, na verdade, uma consciência coletiva que foi implantada no imaginário feminino, que fez com que todas as mulheres usassem o TED como a sua régua para medir os meninos. Esse menino é o meu TED. Esse menino não é TED. Esse menino é uma merda. Se você era um TED, você se dava bem. Se você não era o TED, você se lascava. Essa que é a grande moral. Mano, tem demência? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se você cresceu na igreja ou não e você foi adolescente na década de 90, você deve ter conhecido a série Chris e, consequentemente, o Ted. É um negócio que a geração passada viveu e sentiu na pele o peso do TED. O TED foi um peso na minha vida. E desde sempre fui criado na igreja e os caras que sabiam o que era o TED faziam o que o TED fazia. Dava um cravo branco para as meninas ficavam escrevendo carta pro futuro marido, sem ter namorado, sem ter nada. E tudo isso foi tirado desse livro aí, que não existe na vida real. Ele existe. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Não existe. Ele é só uma ficção, algo absurdo do ideal perfeito, do homem perfeito para as meninas cristãs. O ideal perfeito e o desafio mais insano que os meninos tinham que superar. Lembrando que esse Ted ele era branco, tinha olhos claros, era caucasiano, surfista, sarado. E não tinha nenhum negro, tá, nessa obra. Não tinha negro, não tinha índio, não tinha asiático, era o imperialismo branco. Tá bom, chega. Bom, vamos lá então. O Ted, por que será então que ele era tão querido, tão desejado, tão perfeito, tão inalcançável? Primeiro porque ele era um garoto cristão que atingia as expectativas ingênuas, eu até diria, da maioria das meninas cristãs que idealizavam um namorado perfeito, cristão e bonito acima de tudo, né? Meu Deus, não tinha Photoshop, ninguém usava Photoshop nas fotos, então você tinha que ser você mesmo e torcer para que as espinhas na sua cara não fossem percebidas. Você tinha que torcer para ter uma genética superior, torcer para que o clima da sua cidade não ficasse muito quente para você não suar e ter gordura na cara, então era ralado mesmo naquela época. A galera ia pra luta mesmo, na pedra. A série é bem... Imagina os personagens do The O.C., daquela série da SBT que você assistia. Aquele padrão lá, anos 90, roupas curtinhas, maquiagem pesada, isso aí. E o que o Ted fazia de tão especial, assim, que deixava as meninas tão apaixonadas? Como eu disse, ele era cristão e tudo começa na série. O personagem principal é a Chris, que no primeiro livro da série, porque são 12 no total, a série começa com a Chris, uma garota de mais ou menos 14 anos, vai passar as férias na casa dos tios ricos. Ela é do interior e aí ela vai passar o verão na casa dos tios em Newport Beach. E nessa praia ela conhece, na verdade ela vê de longe o Ted, um surfista bonito, que chama a atenção. Ela conhece adolescentes da idade dela e ela acaba tendo amizade com esses adolescentes. O diferencial é porque o Ted é cristão
cristão e ele faz questão que as pessoas saibam disso. No livro ela conta que uma coisa que chamava atenção é porque ele sempre falava de Deus de uma forma muito natural. Algo que a gente não via tão claramente. Se você dissesse que era cristão de forma aberta, se declarasse para seus amigos na escola, no bairro, em qualquer lugar, você era motivo de chacota, você era ridicularizado, sacaneado do começo ao fim. Ele era fora do padrão religioso, né, que a gente conhece, até mesmo a hora de eles orarem, a Cris menciona no livro que ele não fechava os olhos para orar, ele falava como se estivesse falando com alguém. Então chamava atenção, era diferente, no mínimo. E bom, a história vai se desenrolando, a Cris começa a gostar dele, mas ela não tem certeza se ele gosta dela, enfim, aquelas inseguranças adolescentes. E eu acho que o que mais chamava atenção é porque a gente se identificava na época. Era posso dizer, entre aspas, um romance cristão, muito puro, muito simples, que era natural, e a gente acabava se identificando com os personagens. Fala sobre amizade, sobre romance, sobre insegurança, sobre temas bem típicos e presentes na adolescência de qualquer criança de 12 a 15 anos. E lembrando que essa série Cris, ela é que nem o Arrowverse. Primeiro tem o Arrow, depois vem o Flash, depois vem a Supergirl, vem um monte de gente lá. E esse livro, ele é como se fosse o Chrisverse, que dessa série dá a ser outros livros, teve outros derivados aí. Então foi uma coisa marcante, fez muito sucesso na época. Imagina, são 12 livros só da série Cris e é onde ela vai contando desde aos 14 anos, ela tá no ensino médio e aí ela vai pra faculdade. E durante esse período ela tem outros namorados que não são o Ted, mas ela sempre tem na memória aquele rapaz, porque inclusive foi ele que apresentou Cristo de uma forma real, né? Como vocês já ouviram, de uma forma real e diária na vida de alguém, não só dia de domingo. Então assim, o livro ele é ótimo não só pra você se identificar com uma adolescente, mas que ajuda no crescimento espiritual. Eu tenho amigas que realmente aceitaram Jesus depois de ler o livro, que passaram a ter Jesus como alguém real e humano depois de ler o livro também. E naquela época, uma coisa interessante também é que não tinha tanto entretenimento como tem hoje, TV, tem videogame, internet, rede social. Naquela época, a única rede social que tirou, curte, você tinha acesso, às vezes, uma vez por semana, quando você tinha dinheiro pra colocar na lan house pra abrir, e então você era obrigado a ter outras formas de se entreter. Ou você ia empinar um papagaio, pipa, ou jogar lá o peãozinho, e o pessoal cult daquela época, os nerds, iam ler. Então, o cristão que já tinha um monte de restrição de não poder ir pra festa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então a maioria ia ler, né? E esse livro marcou a época, porque o cara, toda temática que envolve romance chama a atenção das mulheres, as mulheres vão ler e aí vão focar no cara, focar em... Pensando nisso, eu acho que o mais legal, pelo menos pra mim, enquanto eu li, é porque não era um livro de autoajuda, né? Os livros cristãos geralmente são, sei lá, perca a ansiedade, ou aprenda mais de Deus, coisas assim, autoajuda. E esse era uma história, uma fantasia romântica que te fazia crescer e te colocava, às vezes, a refletir sobre versículos, sobre músicas que estão no livro. E eu, por exemplo, quando eu fechava o livro, eu tinha muita coisa pra pensar, porque era o que eu estava vivendo naquela idade. E mesmo depois de grande, eu continuei lendo, porque a série continuou, né? Depois da Cris, veio a série Selena, que era uma dos personagens. Depois veio a série Cris e Ted, os anos da faculdade, que foi quando eles... Não, eu não vou dar spoiler. E ainda tem a série Kate, que era a melhor amiga da Cris. Então, a gente foi crescendo junto com a Cris. A idade, intelecto, espiritualmente. Então, é muito legal. E é claro que essa é a visão feminina do livro, né? Os homens, naquela época, não tinham essa visão. A visão era mais, tipo... o Ted é o cara branco, é um cara louro, a gente é preto, é índio. Então, as meninas não vão gostar da gente, né? Porque o Ted, ele era a perfeição, basicamente. Apesar do livro contar que ele tinha os defeitos dele... E o mais legal de tudo é que ele reconhecia os defeitos dele, ele pedia perdão pra Cris, e o que só torna ele mais apaixonante, né? Quando você reconhece que tem defeitos, você ganhou aquele a quem você ofendeu. E acabava sendo o ideal de cara perfeito pra namorar, pra casar, pra ser o homem da sua vida. Mas ele tinha todo um arquétipo do homem ideal. E não é só arquétipo, né? Ele, de certa forma, tinha um romance
romance, apesar de ser muito desligado e calado até em alguns pontos, a Chris ficava insegura, mas ele era romântico do jeito dele, né? Ele dava cravos brancos porque representava a amizade, então sempre que tinha pontos marcantes na vida da Chris, né, pra não dar spoiler, ele dava cravos brancos, ele deu pra ela uma pulseirinha na véspera de Ano Novo, que marcava a amizade deles também, porque eles estavam num ponto do relacionamento que eles gostavam, mas não podiam namorar, então ele deu uma pulseirinha escrito para sempre, porque para sempre eles seriam amigos. E essa visão de que o Ted era inalcançável, insuperável e pros homens uma coisa impossível é questionável, né? Enquanto eu tava já com os meus 20 e poucos anos, entre amigas, né? Uma amiga começou a gostar de um rapaz e o rapaz queria impressionar ela, então ele queria fazer tudo que o Ted fazia. E bom, deu certo, eles casaram e vivem felizes. Agora imagina a dificuldade de você, homem, tentar chegar numa menina que tinha a mentalidade já formatada nesse cara. Você era um cara zoado. A única coisa que você tinha de bom talvez fosse só o hálito que você consegue escovar o dente, ter uma personalidade engraçada, cômica e tentar sobressair, mas isso influenciava tantas meninas que, por exemplo, ele tinha muitas skills, digamos assim. Ele sabia tocar violão. Então, na igreja naquela época, não tinha muito ministério. O que os jovens faziam era mais música, teatro. E então, quem bandava para essas áreas tinha vantagem, né? Que sabia tocar. Eu não sabia tocar, não sabia atuar, não sabia fazer nada. Então, eu Mas ficava... Deus esperou o milagre e casou. O meu milagre foi a espera do milagre ali, né? Foi o livro, não foi a série Cris. Mas enfim, o livro, ele é muito antigo, ele tem uma capa assim meio retrô, não chama muita atenção. Então ele foi relançado, repaginado, remasterizado. A editora que deu essa recalchutada na obra tá vendendo no box. Se você tiver interesse de ler a obra, de rever, de ter toda aquela nostalgia de ler o livro e sentir aquele coração batendo de novo, apaixonado, ficar sonhando com seu Ted. Então tá aí o link, se você quiser baixar, comprar, tá aí. É só clicar no link da descrição desse podcast e aí você vai conseguir ler e tal, enfim. Tenho certeza que você não vai se arrepender. É uma leitura muito gostosa. E até mesmo hoje, perto dos 30, né? Já que eu nasci na década de 90, eu fico muito saudosa ao lembrar dessa série, porque é onde eu aprendi a ser cristã e a reconhecer os pontos principais que eu queria em alguém. Serviu de base pro meu crescimento espiritual e eu super indico para qualquer pessoa que vai presentear, que quer ler e se divertir de uma forma pura e simples. Sem medo de ler coisas que vão te fazer mal, mas com certeza vão te fazer crescer e chegar mais pertinho de Deus, que esse é o ponto principal. E uma pergunta, o livro ele é sobre namoro? É sobre o quê? Qual é a moral do livro? Com certeza, sem dúvida nenhuma, o livro não é sobre namoro, não é sobre romance cristão. Tem no livro, é uma parte que chama muita atenção, principalmente para os adolescentes, mas o livro é sobre esperar, é o saber esperar em Deus, confiar na sua vontade e apesar das inseguranças, dos medos que principalmente as mulheres têm, Deus está no controle de tudo. Mesmo que os relacionamentos familiares, entre amigos ou um romance que você possa ter não está caminhando como você deseja, Deus sabe e está cuidando de tudo. Uma coisa interessante é que essa geração ficou órfã, né, de uma obra suntuosa, uma obra grande cristã que retrate essa área que é de relacionamento. No mundo cristão, isso se acabou. Cadê o Ted, mano? As pessoas não... As meninas hoje não leem, né, basicamente, e não tem mais uma figura em qual se espelhar. Qual é a métrica que as meninas estão usando hoje para escolher um rapaz? E a obra tentava se espelhar num ideal, tentar passar para as meninas o ideal, de que elas não podiam ter qualquer cara. Tinha que ser um cara especial e tinha que ter vários requisitos. Quem que é o novo Ted dessa geração? Qual será o parâmetro que as meninas têm de escolha de alguém pra se relacionar? Porque algumas moças, né, algumas garotas da minha idade tinham o Ted de uma forma muito específica. Era quase um santo canonizado. E bom, hoje elas estão solteiras, né? Então eu acho que tem que ter equilíbrio nisso, porque senão você idealiza alguém e esquece que ela é uma pessoa como você que tem defeitos. O homem perfeito não existe, né? Então, mesmo que você esteja na dúvida sobre um cara legal, ele tem defeitos, ele é um ser humano como você, e você tem que ser flexível a ponto de aprender a conviver com defeitos das outras pessoas, porque você não vive numa ilha, né? A gente vive em sociedade e pessoas são assim. Bom, então é isso, gente. Se você tem a resposta para essa pergunta, então mande nos comentários aí, diga o que você acha, quais são as métricas utilizadas hoje.
É o padre Fábio de Mello. Eu vou escolher esperar, eu sei lá. Coloca aqui embaixo o que você acha sobre isso. Se você já leu, se você concorda que o Ted era um cara super incrível e impossível de alcançar, ou se ele era uma pessoa comum, um adolescente comum, que eu acho que ele não era, não. Ou se você concorda se o Ted era tedioso. Haha. Fica a pergunta. A gente se vê no próximo episódio e é isso. Tchau. Tchau.